Pai, Senhor, igreja, que alegria encontrar cada um de vocês aqui. Depois desses louvores dá para entender por que Saul chamava Davi. Porque de fato Deus habita no meio dos louvores. Se você acompanhar as redes sociais dessa igreja, você percebeu que hoje de manhã nós tivemos lá um stories, não sei se a criativa foi a Samara ou quem estava cuidando. Mas eu achei muito interessante porque eles filmaram os instrumentos. Postaram lá, depois você entra, 24 horas dá para você ver. E disseram assim, olha, instrumento por instrumento é só instrumento. Para que você sinta a presença do Senhor, eles precisam ser tocados por pessoas que de fato adorem em espírito e em verdade. E eu louvo a Deus porque nessa igreja nós temos adoradores que adoram em espírito e em verdade. E permite que esse ambiente seja tomado pela presença daquele que vive e reina, daquele que chamou a mim, que chamou a você, para uma adoração verdadeira. Uma adoração que nos leva aos átrios do Senhor. Aos átrios do Senhor. O último louvor que o Ministério de Louvor cantou, eu chorei muito. Porque de fato ali é uma oração de confissão. Aquele louvor a gente reconhece o quanto o nosso coração de fato escuta o nosso ego. O quanto nós somos orgulhosos. O quanto eu e você, por mais que estejamos aqui nesse ambiente. O quanto eu e você, mesmo carregando a presença, vira e mexe a nossa carne e ela quer falar mais alto. E esse louvor nos lembra sobre isso. E o texto que eu quero falar com você nessa noite, nós vamos conversar um pouquinho acerca do que Paulo nos orienta. De alguém que precisa ser diferente, porque conheceu Jesus. Alguém que precisa ser diferente, porque conheceu Jesus. Então acompanha comigo o capítulo 3 de uma das cartas que Paulo escreveu, que é a carta de Colossenses. Então eu quero que você abra aí, ou acho que vai ser projetado, Colossenses 3. O texto é um pouquinho extenso, mas eu faço questão de lê-lo por inteiro, para que eu e você possamos entender o contexto daquilo que Paulo está nos ensinando e aquilo que Paulo quer falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor lá em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos maus, a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade,
mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, cantem hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E por fim, Paulo diz assim: portanto, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós estamos uma vez mais reunidos diante da Tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz, que se renova a cada manhã. A Tua palavra que é suficiente, Senhor Jesus, para preencher o meu coração e o coração dos meus irmãos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra e ansiamos pela manifestação da Tua presença através dela, porque nós temos convicção de que a Tua palavra audível é a Tua voz, falando aos nossos corações, às nossas mentes. Pai, em nome de Jesus, eu consagro uma vez mais esse ambiente ao Senhor. O Senhor tem liberdade de agir no meio da Tua igreja. O Teu Espírito Santo é bem-vindo nesse lugar. Portanto, toda amarração de mente, todo aprisionamento de alma, toda preocupação, toda ansiedade, caia por terra agora em nome de Jesus, para que a Tua igreja seja alcançada pela verdade da Tua palavra. É assim que eu oro nessa noite, Senhor Jesus, te pedindo, manifesta-se, Senhor, que diminua eu, para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma questão curiosa que envolve a natureza humana. Vocês aí que têm filhos, que têm netos, que convivem com crianças, me conta aqui, você precisa ensinar uma criança a mentir? A gente precisa ensinar uma criança a enganar? Será que eu preciso dar aula para esses meninos, para eles conseguirem manipular? Não, né? Vocês já viram que o bebezinho já nasce chorando, que aquilo ali já é para mover o coração da mãe, e ele já encontrar ali uma amamentação. O bichinho nasce manipulando. Esses dias eu estava em casa, vindo aqui para a igreja, inclusive para o curso. Eu acho que eu até comentei isso na aula. Tonela e o Benjamin comigo no carro. E eu saí rápido e falei: olha, vocês entrem aí, coloca o cinto, porque a gente está indo para a igreja, vamos pegar trânsito. Coloca o cinto. E aí eu escutei ele falando bem baixinho para ela assim: ah, vamos fingir que a gente colocou o cinto. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode até tentar enganar a mamãe. Você pode até fingir que colocou o cinto. Mas o Deus que governa a sua vida, você não engana. Ele pode até escutar você falando isso, mas para ele você não mente. Irmão, eu não preciso ensinar a natureza humana aquilo que é pecado. A nossa natureza, a minha, a sua natureza, ela é condicionada a isso. Hoje de manhã, o pastor Marcos e a pastora Andressa falaram aqui sobre hábitos. E o pastor Marcos disse algo muito interessante. Ele disse assim que para eu e você criarmos novos hábitos, hábitos bons, é necessário uma luta constante, é ou não é? Se você quer começar a academia, se você quer começar um esporte, se você quer mudar a sua alimentação, comer algo saudável, meu irmão do céu. Para quem gosta de doce igual eu, então, é um desafio. A gente precisa lutar muito para criar hábitos saudáveis. E os cientistas, eles dizem que para que nós criemos novos hábitos, dura em uma média de 90 dias. Para aquilo ali ser impregnado em você. Então, pensa você. Se você quer começar a fazer exercício, comer bem, ler um livro, alguma coisa, criar isso como um hábito na sua vida,
pastor Marcelo? Até que isso seja internalizado dentro de você. É difícil, sabe por quê? Porque 90 dias, para quem está viciado em algo, não é nada. Mas para quem quer adquirir novos hábitos, é uma luta. Porque mexe com a sua disciplina. E disciplina é fazer o que tem que ser feito, gostando ou não. É difícil. Por outro lado, se nós formos dados a vícios, eu não preciso fazer esforço nenhum, né? Quem aqui gosta de uma coquinha, de um chocolate, de um macarrão? E é tudo bom, não tem problema nenhum comer isso. Só estou dizendo que isso não pode dominar a sua vida. Se você tem uma ordem médica para deixar isso, você precisa procurar deixar. Porque isso não pode governar a sua vida. A nossa natureza é essa. É dada, a nossa inclinação é para as coisas ruins. Nós naturalmente nascemos com essa inclinação, sabe? De fazer aquilo que eu não quero fazer. É por isso que Paulo, ele fala sobre isso. Ele diz assim, olha, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. E aí nós encontramos aí uma geração cheia de desejos, dominadas pelos seus próprios desejos, uma geração dominada pela ira, uma geração dominada por preocupações, uma geração dominada pelo orgulho, uma geração poupada de domínio próprio. E alguém que é poupado de domínio próprio é alguém que não é governado pelo Espírito de Deus. Mas Paulo, ele faz uma afirmação poderosa em Colossenses 3. Ele diz que aquele que ressuscitou com Cristo, aquele que entendeu que a sua vida não é nada sem Jesus, essa pessoa consciente da natureza do Filho, ela não pode continuar vivendo da mesma maneira. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Evangelho, ele não veio para melhorar o velho homem. Não, não, não. O Evangelho, ele não veio para isso. O Evangelho de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele veio para crucificar o velho homem. E a partir da crucificação do velho homem, nascer uma nova criatura. Uma criatura que agora é governada pelo Espírito Santo de Deus. É o que Paulo fala também lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, quando ele diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem ressuscitou com Cristo, escuta isso, quem ressuscitou com Cristo, não pode continuar vivendo da mesma maneira. Não pode continuar como se a sua alma tivesse morta. Sabe, irmãos? E aí Paulo, ele vai desenvolvendo esse texto e vai nos trazendo grandes ensinamentos, e é sobre esses ensinamentos que eu quero falar com você nessa noite. E a primeira coisa que eu consigo extrair do texto de Paulo está ali do primeiro ao quarto versículo. Quando Paulo, ele nos orienta a buscar as coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Mantenham o pensamento no alto. Nas coisas do alto. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que Paulo está querendo ensinar a mim e a você essa noite? Que uma nova vida exige uma nova mente. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite. O que importa não é somente onde você está, é onde os seus pensamentos estão. Vocês estão aqui na igreja agora, mas aonde está o seu pensamento? Aonde está a sua mente? Ela está cativa a quem?
Porque o estar aqui não muda muita coisa. O meu corpo está aqui não faz diferença. O que o Senhor está buscando são mentes cativas a Ele, corações rendidos, adoração sincera. Por isso, muito mais importante onde você está, é onde a sua mente está, é onde o seu pensamento está. Porque uma pessoa, ela pode estar aqui fisicamente dentro da igreja, mas emocionalmente dominada pelas coisas do mundo. Porque talvez essa mentalidade não é a mentalidade do céu. Esse pensamento não está conectado às coisas do alto. E aí é por isso que a gente encontra por aí uma geração obcecada por dinheiro, obcecada por aparência, obcecada por status, obcecada por likes, por prazer, por aprovação de pessoas. Entende? Está aqui, mas a mente está vagando em outro lugar. Porém, Paulo, ele me lembra, a partir do verso 1 até o verso 4, que um cidadão do céu não pode viver com a mente presa às coisas da terra. Um cidadão do céu não pode viver com a mente presa nas coisas da terra. Aonde está a sua mente? Sabe? Porque aquilo que domina o meu e o seu pensamento revela quem de fato governa a minha e a sua vida. Aquilo que domina o seu pensamento revela de fato quem governa a minha e a sua vida. O que tem te governado? São os seus desejos? A sua ânsia de querer mais e mais e mais? São as suas preocupações? Eu já disse isso aqui em outras oportunidades, mas estudos apontam que 95% das nossas preocupações, elas não irão se concretizar. Isso quer dizer que 95% das vezes, eu e você nos preocupamos à toa. A gente gasta nossa energia emocional, a gente sofre, a gente se angustia à toa. Porque nós não temos controle e governo sobre absolutamente nada. Quem tem controle e governo sobre todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso, que te chamou para uma vida plena nele. Irmão, descansa seu coração. Configura aí a sua mente. Dá um start nela. Chama o Espírito Santo de Deus para governar esse pensamento. Ah, pastor, eu não estou dormindo. Ei, Deus tem sono para você. Deus tem descanso para sua alma. Deus tem leveza para sua vida. Deus tem refrigério para o seu coração. Só que você precisa se conectar às coisas do alto. Você precisa conectar a sua mente naquilo que te aguarda na eternidade. Porque isso aqui, irmão, é passageiro. Isso aqui vai passar. Sabe? Esses dias eu conversando com o pastor Marcos e com a pastora Andressa, a gente conversava um pouco sobre isso. E ele me dizia assim: olha, Arielle, líderes vêm e vão, pastores vêm e vão, posições vêm e vão. Mas a maternidade é para sempre. A paternidade é para sempre. O casamento Deus fez para ser para sempre. Existem posições na sua vida, existem papéis na sua vida que eles são para sempre. E você não pode negligenciar, porque a sua mente está conectada nas coisas dessa terra. Você precisa de direção do céu para conectar a sua mente no alto e priorizar aquilo que de fato tem importância para o Senhor. Romanos 12, ele nos ensina que para nós sermos de fato e de verdade transformados, nós precisamos de uma renovação da mente. Renovação da mente. Deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz que os meus e os seus olhos são a janela da alma. E os meus e os seus ouvidos são o elo para nós escutarmos. E todo esse sistema audiovisual humano, ele afeta sobremaneira
o que eu e você pensamos. E o que eu e você pensamos, inevitavelmente, afeta como eu e você respondemos a toda e qualquer situação na nossa vida. O que você tem assistido? O que você tem escutado? Quem que você tem seguido no seu Instagram, no seu Facebook? O que você tem alimentado os teus olhos? Do que você tem alimentado os seus ouvidos para formar o seu pensamento, o seu convencimento e o seu raciocínio? Porque é isso que vai alimentar a maneira com que você reage. Eu costumo dizer que uma ação planejada não revela nada diante do caos. Porque as nossas ações planejadas, elas não são manifestadas quando a gente está diante de circunstâncias desfavoráveis. Quando nós estamos diante de circunstâncias desfavoráveis, quando nós estamos diante de circunstâncias desafiadoras, é aí que a minha e a sua natureza, é aí que quem de fato governa a minha e a sua vida se manifesta. É ou não é? Ah, irmão, fulano me furou no trânsito, bateu na minha traseira, fez... O jeito que você descer do carro e reagir a essa situação vai revelar quem domina a sua vida, quem governa os seus dias, quem guia os teus pensamentos. Ah, pastora, mas meu temperamento é assim, é assado. Nós realmente fomos feitos com temperamentos diferentes, mas todos nós temos o Espírito Santo de Deus para dominar cada um deles, tratar as nossas fraquezas e exaltar as nossas virtudes. É por isso que eu e você precisamos dele o tempo inteiro. Então, meu irmão, se você realmente serve a Jesus, se você vive o evangelho da graça e não um cristianismo cultural, aquele que só vem na igreja do domingo, volta, vai embora e está tudo certo e vive como é que você quer, você precisa pensar nas coisas do alto. Você precisa pensar nas coisas do céu. Você precisa do Espírito Santo de Deus governando a sua vida, porque uma mente governada pelo céu produz uma vida terrena diferente. Paulo, ele continua. E a segunda coisa que eu consigo aprender desse texto de Colossenses 3, a partir do verso 1, é que o evangelho, ele não negocia com o pecado. O evangelho, ele crucifica o pecado, sabe? Depois de orientar a pensar nas coisas do alto, Paulo, ele muda completamente o tom lá nos versículos 5 ao versículo 9. E aí ele diz assim, façam morrer a sua natureza humana. Paulo, ele não diz para administrar o pecado. Paulo, ele não diz para conviver com esse pecado. Paulo, ele não diz para controlar parcialmente esse pecado. Não. Paulo diz assim, matem o pecado. Matem o pecado. Hoje muitos procuram um evangelho confortável. Um evangelho sem arrependimento, sem cruz, sem renúncia. Sabe? É o tal do cristianismo cultural. Um evangelho que não afeta o meu modo de viver, que não afeta o que eu penso, o que eu acho. Um evangelho que não confronta. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Não existe ressurreição sem cruz. É impossível. Paulo, ele cita alguns pecados como imoralidade, impureza, desejos descontrolados. Ele cita aqui a ganância, a ira, a mentira, porque ele sabe que o que eu e você alimentamos hoje tem condição de moldar o nosso futuro. Por isso, meu irmão, se Jesus de fato vive em você, se você recebeu do Pai a revelação acerca da natureza do Filho, se o Espírito Santo de Deus domina a sua mente, além dessa mudança de mentalidade, precisa haver uma mudança de direção. O que é isso, pastora? Irmão, se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se traía, não trai mais. Se confrontava, se revoltava, se rebelava, não rebela mais. Se antes se entregava aos vícios, agora não se rende mais.
Se antes vivia preso no pecado, agora vive em novidade de vida. Sabe por quê? Porque quando eu e você nos aproximamos de Jesus, não é Ele que fica contaminado com o meu e com o seu pecado, com a minha e com a sua sujeira. Somos eu e você que somos limpos pelo sangue precioso da cruz. Não é possível conhecer a Jesus e continuar do mesmo jeito. Se você continua com as mesmas práticas, se você continua sendo dominado pela sua natureza humana, você precisa urgentemente correr para os braços de Jesus. Ah, irmão, esse Jesus, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Ele é capaz de mudar a natureza humana. Ele é capaz de fazer aquele que não era considerado possível tornar alguém possível. Porque Ele é um Deus que cura, que faz, que renova, que liberta, que transforma. Pastora, mas é tão difícil, eu não consigo deixar isso. Pastora, mas eu não dá, a senhora não está entendendo, dá, irmão, dá. Com Jesus é possível. Deixa Ele dominar a sua mente. Deixa o Espírito Santo governar o seu pensamento. Dê nas mãos dele o seu temperamento. Você vai ver que é possível, sim. Porque Ele é o mesmo Deus que trabalhou na vida de Pedro. Ele é o mesmo Deus que lavou os pés de Judas, como a gente cantou. Ele é esse Deus poderoso. Sabe, irmãos? Paulo, ele continua nos ensinando, e a partir do versículo 10 até o versículo 14, ele nos ensina que Deus, Ele não quer mudar apenas a nossa conduta, sabe? Moldar o meu e o seu comportamento. Não, não é só sobre isso. Ele quer de fato e de verdade transformar essa natureza que eu iniciei te falando sobre ela. Sabe? Paulo, ele diz assim: depois de me direcionar a ter uma mente sarada e rendida a Jesus e rendida às coisas do alto, depois de me ensinar que a partir de uma mente sarada eu preciso ter uma nova direção, Paulo, ele nos orienta a nos revestir do novo homem. Esse novo homem é Jesus. Esse novo homem é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer algo, o cristianismo não é uma maquiagem espiritual, né? Não, irmão. Eu sei que tem muita gente vivendo com essa maquiagem. Eu sei que tem muita gente por aí, pseudos crentes, pseudos cristãos, e que põe em xeque a igreja do Senhor. Mas eu e você não somos pseudos crentes. Eu e você não somos pseudos cristãos. Nós somos cristãos sarados, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. E por isso nós somos revestidos do novo homem. É transformação interior, é novidade de vida. É por isso que Paulo está dizendo aqui: revesti-vos de toda compaixão, de toda bondade, de toda humildade, de toda mansidão, de toda paciência, de todo perdão, de todo amor, que é o elo perfeito. Irmão, o que Deus tem para mim e para você, as bênçãos que o Senhor tem para mim e para a sua vida, elas estão preparadas. Preparadas. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala, Jéssica, quando Ele nos entrega uma promessa, Jonathan, quando Ele usa alguém para nos dizer algo e dizer assim, ó, eis que o Senhor, sabe? Aquela irmã do coque que um dia chegou para você. Eu tenho certeza que você já encontrou com uma ou outra por aí. E já te entregou uma promessa do céu, uma profecia verdadeira, pautada na palavra de Deus. Isso
não vai acontecer. Essa promessa que ela te entregou, essa promessa que o Senhor deixou chegar aos teus ouvidos, ela já aconteceu. Ela já está constituída na eternidade. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os meus e os seus dias, todos eles já estão contados e registrados no livro dele. Não é no feed do Instagram, não é numa revista, não. Está registrada no livro dele, daquele que te fez, daquele que te projetou, daquele que sabe exatamente aonde ele quer te levar. É por isso que todas essas promessas, elas já estão estabelecidas na eternidade. Mas eu e você, para acessarmos, para termos contato com elas, para recebermos o favor dele, nós precisamos ter uma mente sarada. Nós precisamos mudar de direção. E nós precisamos sermos revestidos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de perdão, de paciência e de amor. Eu e você vivemos num mundo que valoriza talento. Eu e você vivemos num mundo que valoriza a influência, que valoriza a performance, que valoriza a capacidade. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. O Deus que eu e você servimos, Ele está à procura de pessoas parecidas com Cristo. Não adianta performance, irmão. Não adianta fazer bonito aqui. Não adianta fazer bonito ali. Não. Deus conhece o seu coração. Ele conhece o seu interior. E Ele escrutinha os seus pensamentos. Ele sabe qual é a motivação. E eu preciso urgentemente de Jesus todos os dias. Porque senão nós somos condicionados, como cantamos no início, a escutar o nosso ego. Dons impressionam pessoas, mas é o caráter que revela Deus. Dons impressionam pessoas, talentos impressionam pessoas, performance impressiona pessoas, capacidade impressiona pessoas, mas é o meu e o seu caráter que revela Deus na minha e na sua vida. Por isso, quanto mais eu e você somos parecidos com Jesus, mais o reino dele é manifestado através da minha e da sua vida. Paulo continua nos ensinando. Depois de me ensinar a ter uma mente renovada, a ter uma mente que busca as coisas do alto, depois de me ensinar a mudar de direção, depois de me ensinar a nos revestir do novo homem, depois de nos ensinar estas coisas, ele diz: olha, Cristo precisa governar tudo. Paulo encerra mostrando que Cristo deve ocupar o centro absoluto da minha e da sua vida. Dos versos 15 ao verso 17, ele nos orienta que a paz de Cristo deve governar o meu e o seu coração. Eu já estou caminhando para o final. Há pessoas vivendo ansiosas. O Danilo falou sobre isso aqui na palavra da oferta. Há pessoas vivendo perturbadas, inquietas, vazias e emocionalmente exaustas, porque tudo controla as suas emoções, menos Cristo. Você já viu isso? Tudo controla as suas emoções, menos Cristo. Mas quando Cristo governa, nós aprendemos a descansar na sua soberania. Meu irmão, pode vir governo, pode ir governo, pode aumentar a gasolina, baixar a gasolina, pode acabar a carne, pode acontecer qualquer coisa. É Trump entrar não sei na onde, sair não sei da onde, caçar confusão não sei quem. Pode acontecer qualquer coisa, mas a soberania de Deus, ela não é atingida. O Deus que eu e você servimos é um Deus ingovernável.
Entenda isso nessa noite. Deus é um Deus ingovernável. Nada governa Deus. Nada governa a soberania do céu. Nada atinge o plano perfeito e traçado por Ele. Irmão, descansa sua alma. Descansa sua alma. Sabe? Desconecta um pouco. Desconecta, desliga um pouco esse celular mesmo. Ah, pastora, de novo esse assunto. De novo. Sabe por quê? Porque isso aqui, irmão, angustia e a minha e a sua alma. Isso aqui gera no meu e no seu coração comparação. Isso aqui gera no meu e no seu coração muitas vezes aflição. De coisas que eu e você não viveremos. Mas porque a gente está lendo, a gente está vendo, a gente está ouvindo, nós estamos deixando o nosso pensamento ser influenciado. Desconecta. Você não vai morrer não. Desconecta. E vai para a palavra. Conecte-se na palavra. Sabe? Aquela pessoa que te chamou lá no WhatsApp, ela pode esperar. Ela não vai morrer se você não responder na hora, não. Sabe? Aquela notícia que está todo mundo falando, mas que você não viu o vídeo, que você quer ver, que você quer procurar. Ele vai estar lá, irmão. Esse trem aqui não some, não. É só os stories 24 horas. Mas se você buscar, tem alguém que fez print, gravou. Descansa seu coração. A paz de Cristo deve governar o seu coração. E quem descansa na sabedoria de Deus, quem descansa na sabedoria de Deus, na soberania de Deus, no controle de Deus, consegue viver a verdade que está estabelecida em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Só consegue viver isso aqui, irmão, quem confia. Só consegue viver isso aqui quem crê na soberania de Deus. Só consegue entender por que bateram no meu carro, por que minha comida acabou, por que meu pneu furou, por que eu fiquei desempregado, por que a má notícia bateu na minha porta. Só consegue viver isso aqui e entender que todas as coisas cooperam para o bem quem vive debaixo da soberania de Deus. A segunda coisa que Paulo me ensina acerca de que Cristo tem que governar todas as coisas é que a palavra deve habitar abundantemente dentro de mim, de você. Quem negligencia a palavra de Deus perde discernimento, enfraquece espiritualmente e se torna vulnerável ao pecado. Uma geração distante das Escrituras facilmente será dominada pelos ventos contrários deste mundo. Eu vou repetir. Uma geração desconectada da palavra de Deus facilmente será dominada pelos ventos contrários, pelas doutrinas mundanas e pelo pecado. Portanto, quem deseja permanecer firme em Cristo precisa permitir que a palavra dele habite ricamente dentro do seu coração. E para encerrar, Paulo nos ensina lá no verso 17: tudo o que fizerem, sejam em palavras, seja em ações, façam em nome de Jesus. Não existe, saia daqui com essa verdade hoje, não existe evangelho apenas para o domingo, tá? O evangelho de Cristo, ele deve habitar na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, na sua quinta, na sua sexta, no seu sábado. O evangelho de Cristo é para todos os dias. O evangelho de Cristo, ele precisa ser manifestado no seu casamento, no seu trabalho, nas suas palavras, no seu comportamento, nas suas decisões, nas suas redes sociais. O evangelho de Cristo precisa habitar no seu secreto. Porque a verdadeira espiritualidade, ela é revelada muito mais no seu cotidiano do que no culto. Aqui é tudo bonito demais. Aqui
está todo mundo sentado, bonitinho, sem estresse, no ar. Mas Cristo é revelado nas adversidades. E é por isso que esse evangelho ele precisa permear a sua vida. Porque é nesse ordinário que acontece fora da igreja que revela quem governa a minha e a sua vida. Então, meus irmãos, Colossenses 3 é um grito do céu que diz: você não pode continuar o mesmo. Deus não te chamou para frequentar ambientes espirituais. Não. Deus te chamou para viver uma vida transformada. Deus te chamou para viver uma vida plena e cheia do Espírito Santo de Deus. Diante disso, o velho homem precisa morrer. A mente precisa ser renovada. E o seu e o meu coração precisam ser governados por Cristo. Se coloque de pé nessa noite. Hoje o Espírito Santo ele faz algumas perguntas para mim, para você. Hoje o Espírito Santo ele te pergunta: o que é que precisa morrer aí dentro? O que é que precisa morrer aí dentro de você? Sabe? O que é que ainda prende a sua mente nas coisas da terra? O que é que tem aprisionado as suas emoções? O que é que tem prendido os teus pensamentos aqui? Nesse mundo passageiro. O Espírito Santo pergunta para mim e para você nessa noite: quanto de Cristo nós temos revelado para o mundo? Quanto de Cristo nós temos apresentado para as pessoas do nosso convívio? Quanto de Cristo as pessoas conhecem através de você? Porque uma coisa é certa, sabe? Quem realmente encontrou Jesus jamais permanece igual. Quem um dia matou o velho homem e ressuscitou com Cristo, não pode continuar vivendo como se estivesse morto. Não pode. Aleluia. Se nessa noite você precisa morrer para as coisas desse mundo e ressuscitar de verdade com Cristo, eu queria te convidar aqui na frente. Ah, pastora, tem vergonha. Irmão, eu tenho muitas coisas que eu ainda preciso matar. O fato de eu estar aqui com esse microfone na mão, falando algo da palavra do Senhor para você, não quer dizer que eu sou uma santa. Não quer dizer que eu não preciso ser moldada todos os dias pelo Espírito. Não, irmãos. Um grande pecador precisa de um grande Salvador todos os dias. E eu sou essa pessoa. Eu preciso todos os dias matar o velho homem. Eu preciso todos os dias matar o estresse, a preocupação. Eu preciso todos os dias conectar a minha mente ao céu. Lembrar da soberania de Deus. Se você está aqui nessa noite e precisa matar o velho homem, precisa matar algo que está aí te impedindo de viver as promessas que Deus tem para você, vem aqui. Pastor, eu estou precisando de força. Pastor, eu estou precisando de refrigério. Eu estou precisando de oração. Vem aqui. Nós estamos aqui para orar por você. Vem aqui, pode vir lá. Pode vir. Pastor, eu estou precisando de paz. Eu estou dormindo. Pastor, eu estou precisando. Vem aqui. Sabe por quê? Deixa eu te dizer algo. Quando eu e você nos aproximamos de Jesus, não é Jesus que fica sujo. É eu e você que somos limpos. Quando eu e você nos aproximamos de Jesus, não é Ele que passa a pecar. É eu e você que passamos a nos arrepender. Quando eu e
você nos aproximamos de Jesus, não é Ele que fica preso. Eu e você, que somos libertos para viver aquilo que Ele tem para nós. Canta aquela canção. Ah, Jesus. Eu queria convidar os pastores para orarem aqui. Pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da amor. Tu me vês porque a tua presença é real. Mas muito mais do que isso, nós te pedimos, não afasta de nós o teu Espírito. Não apaga de nós, Senhor Jesus, o teu Espírito. Nos ajuda, Senhor Jesus, a condicionar a nossa mente à tua mente, aos nossos pensamentos ao teu pensamento. Nos ajuda, Senhor Jesus, a tomar uma nova direção. Deus, nos revista, Senhor, da tua presença. E nos ensina a sermos governados pelo Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus.